Oi, eu sou o aluno 002 da Universidade Libertária. Meu nome é Matheus Tebaldi, tenho 24 anos, já tinha um interesse tanto pelo libertarianismo quanto por filosofia, que é o assunto que eu escolhi, filosofia, para estar estudando aqui já há alguns anos, só que eu nunca tive uma orientação boa nesse sentido, então eu acabei me desviando por várias áreas e nunca tive um estudo sólido com relação a isso. Ahn, eu vim de uma família, vamos dizer assim, de pessoas que tinham uma forte confiança no Estado, e esse era o destino mais ou menos que a minha mãe queria que eu seguisse, fazer concurso público e basicamente viver nas tetas do Estado, né? E eu sempre senti que tinha algo errado nisso, sabe? E aí, um dia, um amigo meu, que a gente estudava junto, ele chegou pra mim e falou: por que você não procura aí sobre anarcocapitalismo? Dá uma olhada aí. Aí ele começou a me falar algumas coisas e tal, mas eu, por um bom tempo, assim, acho que até hoje um pouco, assim, sempre fui meio cético, assim, sabe? Aí eu fui procurar pra saber, e vi um vídeo, vi dois, vi três, li alguns artigos e tal, e fui me convencendo aos poucos, né? Isso já deve fazer, sei lá, alguns anos já, uns 6 anos mais ou menos, 6, 7 anos. Como você veio parar aqui na casa? Ah, foi relativamente simples, né? Primeiro, inicialmente, eu ouvia muito falar do Miorim e do Marlboro, inclusive vi os vídeos do Marlboro, né? Os 3 vídeos lá do canal dele. E aí, assim, eu estava envolvido, né? No meio libertário e tal. E aí, recentemente, eu estava conversando, alguns meses atrás, eu estava conversando com um amigo meu no Discord sobre libertarianismo, tentando convencer ele e tal com argumentos, porque ele, vamos dizer assim, hora ele tava usando uma tese de um lado, hora do outro, o cara tava totalmente perdido. Aí eu tava falando sobre a questão do libertarianismo pra ele, e ele me falou: pô, então eu vou procurar sobre. Aí ele foi procurando, encontrou a Universidade Libertária, me recomendou o canal, aí aí está o canal do Marlboro e do Miorim. E aí eu fui atrás, e aí eu fiquei vendo live atrás de live, vídeo atrás de vídeo. Obviamente não deu tempo de ver tudo, mas eu vi vários assim. E aí depois eu fiquei sabendo do projeto. E aí eu pensei: poxa, é a minha oportunidade. E aí eu vim. Muito bom. O que você estudou hoje? O que você vem estudando nas últimas semanas, né? Bem, eu venho estudando a Introdução Geral à Filosofia do Jacques Maritain. E ele tem uma base aristotélico-tomista, né? Então ele pega várias correntes filosóficas, vamos dizer assim, e vai demonstrando, vamos dizer assim, o quanto que elas ajudaram numa perspectiva histórica na compreensão humana, né, do ser enquanto tal. Então ele foca bastante nessa questão da ontologia, da metafísica, e também ele critica, tudo pautado justamente na teoria ontológica do Aristóteles e do São Tomás de Aquino. Então, basicamente, ele começa a apresentação antes da filosofia. Então, ele fala, primeiramente ele fala dos antigos povos, como os persas, os chineses e os hindus, né? E ele introduz as mitologias deles, e através disso ele constrói uma teoria de que existem erros na nossa inteligência, erros na nossa cognição, e eles acabam nos induzindo a erros comuns, e esses erros vão se repetindo ao longo da história. E aí ele primeiro pega esses povos como exemplo, e aí depois ele vai demonstrando como isso vai se reproduzindo também na filosofia. Aí ele pega os pré-socráticos, vai descrevendo eles, os jônicos, os itálicos, e depois vai por Sócrates, Platão. Ele apresenta primeiramente a teoria do Platão, brevemente, e aí depois ele apresenta a crítica aristotélica ao Platão, e aí depois ele segue com Aristóteles praticamente o resto do livro, apresentando a ontologia e a metafísica dele. Certo. O que você pretende ler no próximo ano? Bem, eu pretendo me aprofundar então em ontologia, em epistemologia, e se possível, né, se der tempo, eu também quero ver bastante essa questão da relação entre
os mitos e a filosofia. Então, mais ou menos, como que esse processo começa, sabe? Isso é algo que sempre me interessou porque eu gosto de saber a origem das coisas. Assim. Uhum. Deixa eu perguntar, onde você pretende estar daqui a um ano? Creio que, pelo menos, iniciado, de certa forma, na filosofia, a tal ponto que eu consiga, pelo menos, fazer uma investigação filosófica decente, tipo, no sentido de fazer as perguntas certas. O que é isso? Por quê? E precisar não ficar mais trocando tanto assim os termos, ter mais rigor. É isso que eu espero. Por que aqui, não numa faculdade de filosofia? Porque a faculdade de filosofia, ela tem um fator de consenso, né? Então, existem as teorias consolidadas, geralmente não se foca tanto no processo de conhecer, ou seja, não se faz, pelo menos não nas que eu presenciei e nas que eu tive relatos, o processo filosófico em si. Nós aprendemos o que outros filósofos e que outros cientistas... Né? Então eu estou pegando não só a filosofia, estou pegando também outras áreas. O que outras... História da filosofia. Sim. Então a gente vê a história da filosofia, basicamente, aprende as conclusões, aprende ali o raciocínio, mas a gente não desenvolve esse raciocínio. Então, justamente, o que mais me interessa é justamente eu ser capaz de filosofar. Não só aprender a história. A história é importante. Há toda uma tradição filosófica. Outros já pensaram os problemas que eu estou pensando agora. É importante. Porém, não é só isso. Se você tivesse que se pensar do ponto de vista mais direto da coisa, analisar, né? Por que você poderia hoje investigar isso sob uma forma de livros, né? Enquanto você poderia perfeitamente fazer isso enquanto uma forma mais acadêmica da coisa, né? Por que você optou por esse caminho? E não, beleza, não vamos fazer filosofia, mas vamos fazer um EAD e vamos estudar por fora. Por que você não optou pelo autodidatismo, se você já tinha contato tão grande com a filosofia por tanto tempo? Bem, a questão é que, por mais que... Assim, primeiro que eu acho que eu não sou tão o perfil de autodidata 100%. Como eu mesmo disse, o que eu senti foi uma falta de orientação. Então aqui eu tenho um ambiente do qual eu posso ser orientado pedindo dicas, e essa que é importante. Eu creio que, principalmente o Miorin e o Malboro, eles vão poder... E também outras pessoas que já têm algum estudo em alguma coisa, né, os outros colegas, eles vão poder me fornecer orientações, caminhos, né, alternativos. Enquanto eu estou sozinho, poxa, eu pesquiso um livro, pesquiso outro, e quando eu vejo, eu estou abrindo 1000 abas, 1000 coisas, e não fechei nada, sabe? E aqui eu consigo delimitar melhor esse escopo e ter um ponto de início, um ponto de partida. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, com relação à questão acadêmica, é que toma muito tempo. Então, eu quero poder focar no estudo e, no máximo, obviamente, ter as produções aí semanais, trimestrais e tal, ser algo mais direcionado. Então, eu tenho aquele foco, ao final, produz o negócio e segue. Enquanto que a faculdade, você vai ter várias disciplinas e vários compromissos a mais para cumprir. É muito mais desgastante, toma muito mais tempo. Você passa mais tempo se preocupando com a prova e com as outras coisas do que com o estudo. Já fez faculdade? Uma coisa que eu acho interessante, foi uma pergunta que eu fiz para os meninos também, por que você acha que alguém deveria doar para você? Por que alguém deveria, por exemplo, pensar, eu vou tirar do meu dinheiro para ajudar o Tebaldi no processo dele de leitura? Porque o que você narra é um compromisso muito com você mesmo, tá ligado? Mas o que você pensa transformar com isso? Porque sempre tem essa parada, tipo, o que você vai fazer com esse conhecimento, tá ligado? Que justifica alguém doar pra você. Então, vamos por partes.
Eu não acho que alguém deveria no sentido de, assim, obrigação. Mas por que que alguém faria isso? E, inclusive, isso é algo que eu também quero reproduzir de certa forma. Que, bom, primeiramente a gente tem o processo de individuação. Então, eu creio que, de certa forma, até mesmo por uma questão de desenvolvimento pessoal, para eu poder ajudar outras pessoas, eu tenho que ter algo a oferecer. Então, esse é o primeiro passo. Eu quero ter algo para oferecer. E eu creio que na vida intelectual eu vou poder oferecer isso, ou pelo menos ter um caminho para poder alcançar outras coisas também. Agora, o meu objetivo ao vir para cá e se educar e seguir essa vida intelectual é justamente poder ajudar outras pessoas. É poder passar esse conhecimento para outras pessoas e poder utilizar esses conhecimentos para justamente, nem que seja numa escala micro, ter pessoas ao meu lado, sabe? Ter pessoas e ter um agregado, sabe? De pessoas que compartilhem dos mesmos valores, das mesmas crenças, ou pelo menos o mais próximo possível, para que, assim, eu possa ter um ambiente em que eu possa dizer, caramba, aqui eu confio, posso deixar os meus filhos à vontade e tudo isso, sabe? Eu tenho essa noção de, caramba, eu não posso transformar o mundo, mas se eu conseguir pelo menos ajudar o meu entorno e ajudar as pessoas com quem eu tô me relacionando, tipo, pra mim, assim, tá ótimo. Perfeito. Se você tivesse que dar um recado pro Tebaldi daqui a um ano, o que você diria pra ele? Estuda, filho da puta. Muito bom, querido. Com vocês, esse foi o Tebaldi. Valeu, pessoal!